diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós somos seguros do Senhor.
Vamos todos? 1, 2, 3 e... Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do seu Espírito. Amém. Irmãos, vocês podem se sentar? A gente vai cantar uma música aqui e a gente ainda não cantou. Mas se você souber, eu peço que você cante junto com a gente, amém?
quarta-feira, é um domingo, como eu disse pela manhã, o culto será dirigido pelos jovens, mas não é só para os jovens, é para toda a igreja, mas os jovens estarão dirigindo. E qual é o intuito desse culto? Esse culto tem intuito evangelístico, por isso que o nome dele é 1 mais 1. Então, o desafio da igreja, a influência da igreja para o culto de semana que vem é o seguinte: trazer um visitante. Não importa a idade, não precisa ser um jovem, mas o intuito é que nós possamos trazer um visitante para ouvir do plano da salvação. Então, cada culto terá uma coisa específica. O primeiro culto vai falar sobre as riquezas celestes, que é também referente ao plano da salvação. Já o segundo culto, se Deus puder, o segundo culto vai falar sobre o pecado, então vai atribuir a cor preta. Terceiro culto vai falar sobre o amor de Deus, que é a cor vermelha no plano da salvação. O quarto culto vai falar sobre a pureza, somos sempre purificados pelo sangue de Jesus. O quinto culto vai falar sobre a cor verde, que fala sobre a maturidade cristã. O próximo. E o sexto culto fala sobre a cor azul, a esperança na promessa. Então, cada mês ali vai ser cíclico. Então, em julho vamos estar falando de novo sobre a cor amarela. Então, são 6 cores para usarmos durante 12 meses. Então, a gente vai falar 2 vezes sobre cada cor. Vamos estar aqui também para não tomar muito tempo. Mas cada culto já tem um tema. Então, a missão da igreja é fazer o seguinte: trazer um visitante para estar ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo sobre o plano da salvação, ouvindo sobre a riqueza, sobre o pecado, sobre Jesus ter nos purificado de todo o pecado. Tá bom, irmãos? Então, orem por nós, porque eu acredito que Deus ele fará coisas grandiosas. Nós estamos também na sexta-feira, às 8 horas, fazendo uma célula aqui. Tem visitantes, isso é muito legal. Pessoas que já falaram que querem Jesus, aceitaram Jesus. Então, assim, essa é a missão da igreja. A missão da igreja é alcançar outras pessoas. O Gabriel fala uma frase lá na EBD que eu acho muito importante, que nós somos mendigos que mostramos para outros mendigos aonde comprar pão. Nós somos miseráveis, mas a graça do Senhor nos alcançou. Então vamos fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas por essa graça. Amém? Vamos passar. Queridos, antes da Isabela sair dali, de repente você pode estar perguntando assim: e essas cores? Existe uma pulseira, tá com ela aí não, né? Ali. Essa pulseira ali, né? Tinha uma loja aí, Isabela, para que o pessoal veja melhor. Tá vendo? Essa pulseira não é uma pulseira de Bob Marley, não. Às vezes as pessoas olham, aqui tem um plano da salvação. Então as cores representam isso: o amarelo, a riqueza do céu, o vermelho, o preto, o branco, o verde e o azul. Isso aí. Por isso que a temática do culto está nessas cores. Porque de repente você pode falar assim: mas por que das cores? É porque existe essa pulseirinha que é uma pulseira de evangelização. Se você de repente tiver um interesse, né, podemos até confeccionar para dar a você, para que você possa usar. E se chegar alguém e falar assim: como você curte reggae? Eu não curto reggae não, mas eu quero falar para você do plano da salvação. Então nós acreditamos que isso é proposital. Uma vez no trabalho já me perguntaram o que era, eu expliquei o plano da salvação. Tá vendo? Eu só achava que era de vontade. Isso, o pessoal pensa que é de reggae, por causa das cores. Então, o que acontece? Você tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo para uma pessoa que ainda não teve a esperança, ou não teve ainda, ainda não ouviu, não teve a oportunidade, palavra melhor, de ouvir a respeito do plano da salvação. A Isabela falou, né, uma frase: são os mendigos que levamos ao túmulo. Não, éramos mendigos, mas fomos alcançados pela graça de Deus. E agora queremos tirar da mendigância o quê? As pessoas que carecem do pão da salvação. Outrora eram filhos da perdição, porém agora a Bíblia diz que todo aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus concedeu o direito de serem feitos filhos de Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé. Nós vamos falar com o Senhor, colocando essa prerrogativa, essa perspectiva que nasceu no coração da Isabela e tem sido gerada no coração dos jovens, para que
domingo ele esteja fazendo um culto, não um culto jovem, mas um culto dirigido pelo jovem, que tem por finalidade fazer com que eu, pastor Márcio, fazer com que você, mesmo que serve ao Senhor, esteja convidando uma pessoa a ouvir das boas novas do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo que precisarmos ou intentarmos fazer, nós vamos colocar diante do Senhor em oração. Então não é edificar uma casa, não é comprar um móvel novo, não é um carro, não é a casa tão sonhada própria, mas, Senhor, é um culto que glorifique e exalte o teu nome, que nasceu no coração da Isabela, e ela conseguiu disseminar isso no coração dos jovens, e eles estão predispostos a serem canais desobstruídos da tua glória, para falar aos moradores de Rocha Miranda que Jesus é a única esperança. Então, Senhor, que eles sejam prósperos, cheios do teu poder, para que eles possam cumprir assim seu desígnio e a tua vontade. Que o início desse trabalho ele seja pautado na ideia que aprendemos na tua palavra. Se o Senhor não for à frente, nós não podemos ir. Então, Senhor, leva-nos a sermos intercessores para começar a quebrar os grilhões dos corações que estão cativos pelo adversário de nossas almas. Prospera, abençoa-nos no ano de 2025, pois é em nome de Jesus que nós oramos crendo, agradecidos. Amém, amém. Você pode se assentar? Já foi feita a leitura bíblica. Eu queria estar lembrando aos irmãos que na quarta-feira nós estamos no nosso seminário Passos de Fé, mas em março nós vamos começar nas quartas-feiras um culto intitulado Universidade da Palavra. Eu já fiz aqui uma vez uma Universidade da Palavra e senti no coração, nós estamos voltando na quarta-feira, a partir da primeira quarta-feira de março, com a Universidade da Palavra. Provavelmente podemos ter alguns pastores que estão de fora, que possam estar pregando na Universidade da Palavra. Então, esses cultos de quartas serão cultos temáticos. Então, a Universidade da Palavra não é meramente um sermão, mas é um estudo bíblico para que cada um de nós venhamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esse propósito, esse ideal. Outra coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos, maio é aniversário da Igreja Batista Memorial do Jano. Que é isso, pastor? Nós estamos aí em janeiro, já está falando do aniversário, passa muito rápido. Então nós vamos fazer a comemoração de 53 anos da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. E eu já gostaria de contar com a sua oração. Por quê? Porque é um desejo de nós confeccionarmos ou realizarmos algumas coisas, como por exemplo, pintarmos a igreja, Se vocês perceberam, já precisa de uma repaginada na igreja. A outra coisa que nós estamos querendo fazer é tirar essa questão do data show daqui e lançar ele aqui para o meio. Mas aí nós iremos confeccionar, não, vende-se hoje uma tela de projeção, não uma tela de R$1 milhão, não, tá? Não é nada de LED, que de repente fala assim de tela, você fala assim, o pastor, não, nós vamos comprar uma tela, ela tem aproximadamente 2,5 de largura por 3 e alguma coisa de comprimento, e elas são retráteis. Por que são retráteis? Porque quando você tem batismo, o que você faz? Sobe com ela. Mas para isso, nós vamos precisar remanejar esse data show. E por que isso? Irmãos, de coração, eu tenho certeza que você também crê nisso. Esse fio exposto é muito feio. É muito feio isso aqui. Então, nós vamos precisar fazer algumas coisas e nós vamos contar com a contribuição financeira dos irmãos e o engajamento para isso.
É óbvio, claro, que nós vamos confeccionar alguns almoços. Por quê? Porque tudo que é gasto, há necessidade não só de sair, mas também há necessidade de estar entrando alguma verba. Então já peço que você comece a orar. Peça a Deus para que o Senhor abençoe a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Outra coisa que nós temos já pesquisado, temos visto, é sobre a questão, que eu entendo, eu acho que eu estou ficando velho, 53 anos, e às vezes o som alto já me incomoda. Então, hoje a maioria das igrejas, para preservar a acústica, elas têm um aquário. Então, eu já tenho orçamentado um aquário, não é nada de 20 nem 30 mil reais, pode ficar calmo, porque a gente precisa confeccionar até para que você, que é membro dessa igreja, ou também pessoas que possam estar vindo visitar, elas se sintam bem. A pior coisa que acontece é você estar num lugar com barulho excessivo. A nossa acústica, ela já não é tão favorável. Teto de pé de teto, como usam aí, muito alto. Nós temos alguns problemas que é piso, granito no chão, teto alto, então o som já fica ruim para isso. Então a gente precisa usar algumas coisas para que o culto seja um culto do poder de Deus, da presença de Deus, mas também se torne um culto agradável. Então, irmãos, até maio nós temos esse desafio de confeccionar algumas coisas. Parece impossível? Parece, mas somos desafiados a andarmos o quê? Por fé. Tem que ter fé. Se nós não decidirmos viver grandes desafios, nós não vamos conseguir viver muitas vezes aquilo que Deus pode ter para a vida ou pode ter para a sua igreja. Então a gente vai precisar de algumas questões e de ordem financeira, e eu quero contar já com a tua contribuição, eu quero contar já com a tua participação. Nós vamos confeccionar um carnezinho até o aniversário da igreja, e aquilo que Deus gerar no seu coração, você pode depositar como quê? Como oferta. Ah, pastor, eu queria dar uma grande oferta. É você e Deus. Deixa Deus te usar. Pastor, mas eu não posso dar uma grande oferta. Quem disse que tem que ser uma grande oferta? Eu estou dizendo que nós vamos confeccionar um carneiro, você vai receber e você vai ter a oportunidade de quê? Está trazendo uma oferta, e essa oferta vai ser somada até o aniversário da igreja, para que nós possamos realizar essas melhorias, Falamos ali com o nosso vice-presidente Moênio, ele já projetou ali, já tirou aqueles coisa que estava solto, mas você percebeu, você entra, estava solto, agora tem uma massa, então precisa ser o quê? Pintar. Então eu quero contar para você, nós vamos orar, você vai orar, mas também vamos estar contribuindo para a honra e glória do nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Deus abençoe. Queridos, vamos nos colocar em pé, vamos abrir os nossos cenários, e é o momento do nosso ofertório na casa do Senhor. Você que está nos acompanhando por essa live, se você sentiu o desejo de abençoar a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, é só entrar em contato e nós estaremos passando para você o que você pode fazer para ser um abençoador. É o momento onde nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar do Senhor. Hino de número 116 do nosso cantor cristão. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre nossas almas, Cristo é o Salvador. Em poder e graça insigne, obre o teu amor, Cristo Mestre, ouve-nos com favor. Louvemos ao Senhor e nós vamos trazer o nosso dízimo e a nossa oferta no altar do Senhor.
orar agradecendo os dízimos, as ofertas, entendendo esse desafio que nasce, acreditamos, no coração do Senhor e é transmitido para o meu e também para o seu coração. Vamos falar com Deus, vamos orar agradecendo ao Senhor. Vou convidar nosso irmão Lênin, que vai vir aqui ao microfone e ele estará orando. Logo em seguida nós vamos ainda cantar mais um hino do nosso cantor cristão e eu quero convidar você a louvar ao Senhor com o belo hino, que é o número 385 do nosso cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus. O irmão Lênin vai estar orando nesse momento. Pai, nós só queremos estar te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Nós, Deus, por esse momento de podermos estar na tua casa, louvando e exaltando o teu santo nome. Nosso Deus, muito obrigado pela amanhã, escola bíblica, dominical, nosso Deus, na qual nós podemos aprender mais e mais de ti. Ó Deus, que nós sejamos cada vez mais praticantes. Glória a Deus. Agora, nosso Deus, nós colocamos diante de ti os dízimos e as ofertas, nosso Deus. Tu sabe, a nossa intenção conhece o nosso coração. Amém. Como foi anunciado, nosso Deus, nós já estamos aproximando do aniversário. Então nós precisamos, meu Pai, se arrecadar do dízimo, para que a obra possa prosperar. Amém. Venha estar conosco, nos ajude, nos abençoe. Essa é a oração que se faz, agradecido em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos, com o hino de número 385 do nosso cantor cristão. Eu quero convidar você a louvar com alegria de coração, quando esse hino nos desafia e nos chama a louvarmos esse Deus que é digno de toda honra, digno de toda glória. Vamos nós louvar a Deus, vamos. Ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem louve lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Louvemos ao Senhor. Salvador, minha gente.
quero convidar aqui para esse momento de oração, pedindo pela palavra que será ministrada e que Deus fale aos nossos corações. Irmã Jordete, consegue vir aqui orar, irmã Jordete? Então, irmã Silva, irmã Jordete vai vir orar? Irmã Silva, vem orar então. Irmã Silva vai orar para a gente aqui, em nome do Senhor Jesus. Acho que a irmã Jordete ela não conseguiu ouvir bem. Vem cá, irmã Silva, vamos orar. Você pode se sentar? Irmã Silva está subindo aqui. Dá para subir, irmã Silva? Consegue ainda? Mas igual mais próximo. Irmã Silva vai orar aqui, enfim. Irmã Silva vai orar agradecendo. Amado Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Verdade. Pai amado, Pai querido, que teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, falar cada coração nesta noite, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, abençoa-nos, Senhor Deus, que essa, Senhor Deus, essa palavra que foi ministrada, Senhor Deus, venha de encontro a cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Queridos, eu quero convidar vocês, alguém ajuda aqui, irmã Silva, para descer, que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, que é o capítulo de número 1. E eu quero compartilhar com vocês alguns versículos desse capítulo, que é o capítulo de número 1 de Marcos. E eu gostaria que você se atentasse no Marcos capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 28. Marcos 1, do 21 ao 28. Jesus em Cafarnaum. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali Jesus ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruí-los? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que é uma nova doutrina esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província. Segundo texto ainda é Marcos capítulo 1, do 35 até o versículo de número 38. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu para um lugar deserto e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam. E achando-lhe, disseram todos que buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso é que eu vim. E pregava Jesus nas sinagogas deles por toda a Galileia, expulsando os espíritos malignos. Vamos orar? Eterno nome de Jesus, nós queremos com esse texto bíblico aprender como é uma igreja cheia do teu poder. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, dirigindo segundo a tua vontade e teu querer, pois é em nome de Jesus que nós oramos, crendo, agradecidos. Amém, amém. Queridos, eu queria falar nessa noite sobre o seguinte tema: uma igreja cheia
do poder de Deus. Falar hoje sobre igreja cheia do poder de Deus, a gente, ou melhor, nós nos deparamos com algumas coisas muito interessantes que são promovidas pelo movimento neopentecostal. O que eu quero dizer? Falar de igreja que manifesta poder, hoje faz com que até o mesmo homem que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, ele esteja com o pé atrás. Porque nós temos percebido que algumas igrejas, para conseguir recurso financeiro, o advento de mais pessoas, elas têm usado de artimanhas que são artimanhas contrárias, que na verdade não é poder de Deus. Certa ocasião, um homem mágico viu Pedro realizando uma coisa miraculosa e ele quis comprar com dinheiro. E Pedro falou que aquele homem se encontrava em fel de amargura. Aquele homem era considerado como filho do maligno. Então, quando falamos de uma igreja que manifesta poder, ela não pode ser uma igreja em fel de amargura. Ela não pode ser uma igreja que queira manifestar o poder de Deus para benefício próprio. Mas então, por que uma igreja nesse tempo precisa manifestar o poder de Deus? Nós temos percebido, nós temos visto muito pela mídia social que temos hoje o que nós chamamos no âmbito filosófico de muito sofisma. O que é sofisma? São ideias que alguns levantam e defendem, julgando que aquela ideia é uma ideia o quê? Correta. Além de acontecer esse sofisma, nós temos percebido também uma coisa muito inerente nesse tempo. É que alguns grupos, eles querem ganhar por aquele termo que é no grito, na discussão. Eu estava um dia desse vendo uma reportagem e um pastor falou uma coisa muito interessante e pertinente. A igreja, ela precisa entender que ela foi chamada para manifestar o quê? O poder de Deus. Contra o poder de Deus não há sofisma. Contra o poder de Deus não há ideias mirabolantes. Porque quem vai discutir contra o poder de Deus? O poder de Deus é algo que se manifesta e faz com que o homem que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus perceba o quanto ele é o quê? Poderoso. O apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, por ser Corinto uma igreja portuária, estava acontecendo o que nós chamamos de uma desordem, uma confusão. Primeiro, partidarismo. Igreja retalhada com pano ou rasgões em pano. E uma das coisas também que estava acontecendo é que a igreja de Corinto, ela estava valorizando a glossolalia, ou a glossonaria, ou falar o quê? Em línguas. O que o apóstolo Paulo chega e diz? Se entrar um homem aqui e ver vocês balbuciando línguas estranhas, falando um idioma desconhecido, eles vão dizer que vocês estão o quê? Loucos. Mas eu quero que haja mais profetas dentro da igreja do que pessoas que falem o quê? Língua. Porque se entrar um homem e ele for alcançado pela profecia, pela palavra de Deus, ele vai ser alcançado pelo poder de Deus. Uma igreja que manifesta o poder de Deus, ela precisa ter a compreensão que a manifestação do poder de Deus não é para benefício próprio. A manifestação do poder de Deus é para que o nome do Senhor Jesus venha a ser o quê? Glorificado. Quando nós passamos a entender que a manifestação do poder de Deus é para a glorificação do nome do Senhor Jesus, nós podemos então entrar no que Deus tem desejo nessa noite de falar ao meu, mas também ao teu coração. Como ser uma igreja
cheia do poder de Deus. Existem alguns mecanismos que o texto mostra claramente, que faz com que a igreja, faz com que eu e você, como membros, como parte do corpo de Cristo, estejamos cheios do poder de Deus. Mas eu gostaria de, antes de entrar nesses três aspectos, falar uma coisa que também é muito importante. Poder de Deus não é algo só reservado para Jesus, o Filho amado. Poder de Deus não é algo somente reservado para os 12 discípulos. Poder de Deus é reservado para todo aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador. Olha o que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, vai ensinar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Perdão, no 8. Eu falei versículo, mas no 8. Atos 1, 8. Conseguiram? O que diz aí? Pode alguém ler, por favor? Mais o que? Recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre nós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a manifestação do poder de Deus é para que nós sejamos o quê? Testemunho. Ali em Atos dos Apóstolos você encontra a manifestação de testemunha como algo de testemunha ocular. Alguém que viu e vai o que? Testemunhar. E aí você vai entender porque o poder de Deus se manifesta. Se eu fizer uma pergunta esperando uma resposta de vocês, o que eles viram de poder de Deus para que eles fossem testemunha? Alguém lembra? Alguém falou aí. Oi? A ressurreição. A ressurreição é a maior manifestação do quê? Do poder de Deus. Então o poder de Deus é algo reservado também para nós. Eles viram e eles estão testemunhando do poder de Deus. Então a igreja que testemunha do poder de Deus, não é o primeiro ponto. É para que você entenda. Uma igreja que testemunha do poder de Deus, ela precisa ser uma o quê? Testemunha. Você tem testemunhado do poder de Deus? O poder de Deus mostra claramente que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. Foi visto por 500, dentre quais o texto lá diz que alguns ainda estavam o quê? Vivos. A palavra diz que ele ressuscita, chega diante de Tomé, o incrédulo, e diz assim: Tomé, toque aqui aonde foi os cravos, toque do lado aonde foi furado, e Tomé ali atemorizado, meu Senhor, e ele diz assim: Tomé, felizes, macários, bem-aventurados, são os que não viram, mas o que? Creram. Quando você começa como igreja, testemunhar o poder de Deus, você vai levar homens, você vai levar mulheres, você vai levar idosos, você vai levar adolescentes, você vai levar crianças a crerem no quê? No poder de Deus, por intermédio muito simples: fé. A igreja que manifesta o poder de Deus é uma igreja que ensina o homem pecador a viver o quê? Por fé. A fé que provavelmente alcançou a vida do irmão Jorge, a fé que provavelmente alcançou a vida da irmã Linda, a fé que alcançou a minha vida. Eu vi Jesus, você viu? Você viu? Não, mas nós o quê? Cremos. A igreja é desafiada a manifestar o poder de Deus, mas para que a igreja manifeste o poder de Deus, ela precisa ser uma testemunha. E quando a igreja se torna uma testemunha do maior poder, da maior manifestação do poder de Deus, que é o Cristo ressurreto, ela começa a difundir o que? Fé. Fé. Ela começa a mostrar numa sociedade que é cética, numa sociedade que se tornou politeísta, numa sociedade
que ela tem um problema agora extremamente muito sério. Por isso, nós precisamos, como igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus, manifestar o poder de Deus, sem a perspectiva de buscar interesse próprio, mas unicamente glorificar o nome do Senhor. E qual é esse problema? Nós vivemos em um país laico. A Constituição rege para nós que todos nós temos direito a uma o quê? Religião. E você escolhe a religião que você o quê? Quer. Qual é o problema? Quando nós vivemos nisso, parece ser algo de grande benefício, mas ela traz um grande problema. Por quê? Porque ela causa uma questão de cada um cria o seu Deus segundo o quê? A sua vontade. Não, o Deus que eu sirvo é o Deus que mandou Jesus Cristo, mas é o Deus disso, é o Deus daquilo. O Deus que eu sirvo é o Deus que diz que toda forma de amor é o quê? É válido. O Deus que eu sigo é o Deus que ele não discrimina o homem. O Deus que eu sigo, ele entende que eu sou defensor da cultura afro. E o Deus que eu sigo é um Deus negro, é um Deus de guerra, é um Deus de justiça. Você já percebeu que nós estamos assim? Parece que é o mesmo discurso que Paulo tem quando ele chega em Atenas. E aí ele chega num contexto, aerópago, e ele chega e ele vê lá uma placa. E numa placa está escrito Agnostelos, o Deus desconhecido. Porém, ele vê outras placas com o nome de divindades. E ele vê assim, veja quanto vocês são religiosos. E aproveitando isso, eu quero falar sobre Jesus, que morreu e ressuscitou. E aí as pessoas olham aqueles filósofos estoicos, epícuros, e eles dizem assim, o que esse paroleiro está falando? Parece ele ser pregador de deuses. Parece ser ele contador de histórias. E quando Jesus usa uma palavra chamada anastasis, aonde Atenas tinha uma veneração por Diana. Por Diana. O que aqueles filósofos param de roupa? Ele está falando de alguma deusa. E aí ele pega aquela parte que está escrita Agnostelos, o Deus desconhecido, ele diz, eu quero apresentar para vocês um Deus que é criador, sustentador de todas as coisas, o Deus que criou o homem do pó da terra, o Deus que escolheu um patriarca chamado Abraão para que viesse uma descendência, um Deus que mandou um filho para morrer na cruz do Calvário. Mas esse Deus que mandou um filho para morrer na cruz do Calvário, que ele ressuscita ao terceiro dia, requer que aqueles que querem ter a opção de entregar o coração para ele, vivam renúncia. O que nós temos percebido no cenário é que todo mundo cria o seu panteão de deuses. Porque no panteão de deuses não existe o quê? Renúncia. Não existe renúncia. Quando a própria palavra do Senhor diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, este tudo, aquela série de palavras chamada conversão, transformação, que no grego é metanoia, mudança de quê? De mente. Aquele que mentia, aquele que adulterava, aquele que não tinha amor ao próximo, aquele que adorava deuses. Então houve transformação. Vocês entendem por que precisamos, como igreja, manifestar o poder de Deus? Porque nesse tempo, a Bíblia já diz lá pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, se eu não me engano, acho que o capítulo de número 9 me fugiu agora, quando ele diz assim, o príncipe deste século chegou do homem o seu quê? Entendimento. O diabo está aí, gente. E ele precisa ser desmascarado. Só que a igreja está buscando o poder de Deus, não para que o nome de Jesus seja glorificado,
mas estão buscando o poder de Deus para benefício o quê? Você já viu uma coisa engraçada nas igrejas? Um dia desse eu vi uma situação, estava eu, Marcela e Isabela. Nós estávamos lá no açaí do Ceasa, né? Era até para comprar coisa no final do ano, não é isso? Aí passou um grupo com uma blusa e tinha um rosto de um pastor na blusa. E eu perguntei assim: Isabela, qual a diferença disso para cultuar os santos? Ela falou: nenhuma. Vocês estão entendendo? Nenhuma. A gente incrimina quem tem a imagem de Nossa Senhora em casa. Mas a gente vê na porta da igreja a placa lá e tem o rosto de quem? Vocês estão entendendo? Isso é idolatria, é ou não é? Você lembra certa ocasião quando Jesus, ou melhor, quando João, perdão, na ilha de Pátimos, o anjo vem diante dele e ele se ajoelha diante do anjo. O que o anjo diz? Faça o Senhor. Adorar somente quem? Você está entendendo o que a igreja precisa manifestar o poder de Deus? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma mistura. E existe uma coisa que nós aprendemos em décadas passadas, que o santo não se mistura com o quê? Com o profano. O fio que separa o santo do profano é tão fino que ele se arrebenta o quê? Facilmente. A igreja que manifesta o poder de Deus é uma igreja que não está buscando o seu próprio interesse. A igreja que manifesta o poder de Deus, ela tem por finalidade de dizer: seja bem-vindo, o Senhor é dono, o Senhor está presente, os nossos louvores exaltam o teu nome, nós só queremos te glorificar, nós só queremos fazer com que teu nome seja adorado. Essa é a perspectiva. Não é uma placa, não é uma camisa, aonde vai dizer, por intermédio de uma live, qual é o seu problema? Você está com câncer? Venha para a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda que você vai ser curado. Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda não faz nada. E quem disse que a todos que foram a Jesus puderam ter sido curados? Certa ocasião diz o texto, até para que não seja contraditório, porque você vai falar: pastor, eu li o Oswaldo, curar enfermos, expulsar demônios, esqueci o nome do autor, que ele fala no seu livro: todos que foram a Jesus foram curados. Esqueci o nome dele, não adianta que eu não vou lembrar agora não. Mas o que eu estou dizendo? Quando você olha a palavra, você lembra certa ocasião, a multidão toda estava reunida. E de repente um homem paralítico, ele é ajudado pelos seus amigos, e eles vão destelhar a casa e descer aquele olho por onde? Muitos estavam ali, não foram o quê? Mas aquele paralítico foi. Então a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, ela não faz nada. A Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda tem que ser um instrumento do poder de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser o quê? Glorificado. Eu gostaria que você começasse a ter ouvido apurado e muito cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo, não é de caça às bruxas, mas um tempo como se tem levantado falsos profetas, como tem se levantado anticristo, e vocês precisam estar atentos. Por isso, vocês precisam ser uma igreja que manifesta o quê? O poder de Deus. Então vamos ver esses três aspectos. Como a igreja então manifesta o poder de Deus? No texto de Marcos, capítulo 1, verso de número 21, vai dizer o seguinte. Vamos ao texto. Entraram em Cafarnaum. Provavelmente entrou Jesus e discípulos. E era um dia de sábado. Indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam da sua doutrina, porque ensinava como tendo o quê? A autoridade, não como hoje. Uma igreja que manifesta o poder de Deus, ela precisa ensinar
acompanhado de um ensino munido de quê? Exousia, autoridade, direito para mandar. Vocês percebem que a autoridade, o poder de Deus se manifestava justamente por esse ensino, que era um ensino de autoridade. Vocês lembram o que Jesus, em certa ocasião, ele ensina? Ele fala sobre o vinde a mim. E ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estão o quê? Cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo, é algo que se botava o quê? No animal. E aprender de mim que sou. Porque meu jugo é o quê? E o meu fardo é leve. E aprender de mim que sou manso. O que Jesus está mostrando ali? Que uma igreja que manifesta o poder, ela não vai botar jugo em cima de quem? De ninguém. De ninguém. Uma igreja que manifesta o poder, ela vai ensinar com autoridade pela transparência de quê? Da palavra. E às vezes eu estava vendo um negócio que um teólogo, ele diz assim: os cristãos, eles têm mania de dizer só a escritura, somente a escritura. Se não estiver na escritura, eles não creem. Mas tem que ser assim. Eu vou criando uma doutrina que não tem como base a palavra do Senhor? Eu estou para comprar um livro, né? Eu mostrei para minha filha. É uma coleção que está R$6.000. Não sei quando eu vou comprar. E é uma coleção sobre a patrística. E estava falando de Gregório de Nissa. E a ideia era como surgiu o Natal. Como surgiu o Natal? E aí ele escreve o surgimento do Natal, como se deu isso. E é interessante que esse livro trabalha a patrística, né? Os pais da igreja. E você vai ver que muita coisa acontece. Eu estava vendo doutrinas centrais da Bíblia e mostrei para minha esposa e mostrei para Isabela. Por que começou o culto aos santos? O culto aos santos começa por causa que os pais apostólicos, e quem vai contra o culto aos santos é o Eusébio. É o Eusébio. Ele dizia o seguinte, presta bem atenção, que os mortos, eles eram santos homens, que eles morreram, e por serem santos homens, eles podiam interceder diante de Deus por quem estava o quê? Vivo. Você encontra isso na Bíblia? Não. Mas os pais, alguns pais da igreja, me foge o nome agora, posso depois trazer para você, ele defendia isso. Então o Eusébio falou, não pode. Não. Os mortos não podem interceder por aqueles que estão o quê? Só que até hoje permanece o culto ao quê? Aos santos. Então, o nosso ensino que manifesta o poder de Deus não pode estar pautado no meu sofisma, na minha ideia. Tem que estar pautado no que a palavra de Deus o quê? Fala. No que a palavra de Deus ensina. Então, uma igreja que manifesta o poder de Deus é uma igreja que ensina munida de autoridade. Jesus, quando chega na sinagoga e ele começa a ensinar, aqueles que estão na sinagoga de Cafarnaum, eles estão admirados. E eles estão dizendo assim, que nova doutrina é essa? Porque o ensino da manifestação do poder de Deus não traz peso sobre a vida do homem. Se você vive num cristianismo, se você vive numa religião que traz penitência, que traz peso a você, saiba de uma coisa, não é um bom lugar. Não é um bom lugar. Irmãos, existe uma coisa muito interessante no ser humano, que é a consciência. E Deus dotou o homem de raciocínio para ele saber o que é certo e também para saber o que é o quê. Você vê isso claramente não da palavra. Caim, Senhor, cadê teu irmão Abel? Sou eu do cordeiro, sou eu que guardo. Caim. O mal jaz às portas de quê?
o teu coração, mas cabe a você o quê? Dominar, cabe a você fazer o que é certo. Uma igreja que manifesta o poder de Deus é uma igreja que ensina, munido de autoridade. Segundo ponto, estava na sinagoga deles, a sinagoga de Cafarnaum, um homem com o espírito imundo, com os clamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruí-los? Bem sei que é o Santo de Deus. E repreendendo Jesus, dizendo: cala-te, sai o quê? Dele. Uma igreja que manifesta o poder de Deus, ela desmascara as obras infrutíferas do quê? Das trevas. Você percebeu? Jesus estava na sinagoga. Jesus não era rabino. Jesus era o filho de José, o carpinteiro, de Maria. E quando ele entra na sinagoga com os discípulos de Cafarnaum, ele está lá. Ninguém deu ali no momento desse texto, o texto para aquele rolo, para que ele pudesse ler. Mas Jesus Cristo, quando ele começa a ensinar, ele recebe o rolo, é claro, por isso que ele vai ensinar. E quando Jesus começa a ensinar, o que aconteceu? Primeiro, o ensino dele era um ensino de autoridade. Um ensino de autoridade é um ensino que confronta. Um ensino de que a autoridade é um ensino que desmascara as obras infrutíferas do quê? Das trevas. Um homem que estava na sinagoga, provavelmente um judeu, porque judeus que frequentavam o quê? Sinagoga. Ele brada e diz que temos nós contigo, Jesus, deixa aqui atormentar, bem sabemos que tu és santo de Deus. E Jesus o quê? O rei. A igreja precisa manifestar o poder de Deus, porque muitas vezes o diabo brinca na igreja, como nós quando era criança nos brincávamos, né? De pique-esconde. E ganha o pique-esconde aquele que não consegue ser o quê? Achado. Muitas vezes, irmão, a igreja que não manifesta o poder de Deus. O diabo, ele está na vida de um homem, ele está oprimindo a vida de uma mulher. E a igreja, por não manifestar, por não ter o que nós falamos pela manhã, discernimento espiritual, aquele homem, aquela pessoa, continua na mesma vibe, continua na mesma forma de vida. E o que é ruim sobre isso? É que você começa a perceber que existem pessoas, tanto no âmbito secular, como no âmbito cristão, que não conseguem desenvolver bem a sua vida. No âmbito profissional, quando eu uso secular, mas no âmbito espiritual da sua vida, o quê? Espiritual. Não consegue. Um dia eu estava numa igreja, era pastor, e a filha de uma irmã me procurou e falou assim para mim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu perdi uma tia. Foi eu e minha mãe no sepultamento. Parece uma coisa normal, né? A irmã da mãe dela morreu e ela foi o quê? No sepultamento. Mas só não sabe o que aconteceu. A minha tia, pastor, era uma pessoa envolvida com a religião de matriz africana. E quem já foi no enterro de pessoa assim sabe o que acontece. E o que aconteceu com a irmã, a mãe da irmã? Caiu o manifesto. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando Jesus entra na sinagoga, era um judeu que estava na sinagoga. Mas quando Jesus começou a ensinar o ensino dele com autoridade, confrontou aquilo que estava na vida de quem? Daquela pessoa da sinagoga. Então, por isso, nós precisamos manifestar o poder de Deus. Primeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que eu e você possamos ter uma vida que dê frutos. Uma vida que dê frutos. Eu não estou entendendo o que está
está acontecendo. Pessoas criadas dentro da igreja, pessoas que tiveram um encontro com Jesus e no percorrer da caminhada estão largando e vivendo tudo aquilo que é contrário, que a palavra de Deus, o quê? O que está acontecendo, gente? Nós precisamos buscar mais Deus. Nós precisamos fazer o que nós vamos ver como terceiro aspecto. Depois disso tudo, o terceiro ponto é simples. O capítulo de número 1, versículo 35, ao versículo de número 38, diz que Jesus acordou pela manhã, num novo dia, ainda não tinha sol, mas saiu para quê? Orar. Uma igreja que manifesta o poder de Deus, ela ensina com autoridade. Uma igreja que manifesta o poder de Deus, desmascara a obra das trevas. Mas uma igreja que manifesta o poder de Deus é uma igreja que ora. Ninguém consegue viver no cristianismo se não tiver uma vida de oração. Pastor Joselito, que foi pastor da Igreja Batista de Acari, ele antes de vir para o Rio de Janeiro era pastor em Minas, e ele um domingo chegou na igreja extremamente revoltado, e ele falou assim: ovelha sempre vai ser ovelha. E na minha chateação eu falei asperamente com a igreja, eu descarreguei na igreja, eu fiz a igreja de fantoche naquele dia, mandei levantar, mandei sentar, mandei levantar. Eles foram ovelhas. E aquilo ali me turbou de tal forma que, quando eu cheguei em casa, na segunda-feira, eu recebi uma visita de um pastor. E o pastor ouviu o que eu disse e falou assim: Joselito, sabe qual é o seu problema? E ele: qual? É que você não tem uma vida de devocional, de oração. Então, nesse livro, Célula, a Revolução de uma Igreja, quando ele chega na Igreja Batista de Acari, ele faz uma revolução, porque ele entendeu que para manifestar o poder de Deus é necessário o quê? Oração. Presta atenção. Olha o que o texto diz, Marcos 1, 35 a 38. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali o quê? Orava. Por que nós precisamos orar para manifestar o poder de Deus? Simples. Para duas coisas que nós estamos trabalhando nesse texto. Primeiro, para ensinar segundo a vontade o quê? Divina, com autoridade. Nós precisamos orar para entender o poder de Deus, para ter discernimento sobre as obras infrutíferas de quem? Do diabo. E ele sai, acorda cedo. E acordando cedo, diz que quem acorda cedo é igual passarinho, bebe água o quê? Fresca. Ele acordou cedo. E ele foi lá para o lugar deserto. E ele orou. E daqui a pouco quem chegou? Os seus discípulos. E falaram assim: a multidão te procura. E ele fala o seguinte, e ele me disse: vamos, versículo 38, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso que é que eu concluo essa palavra dizendo: uma igreja que manifesta o poder de Deus. Você pode repetir comigo? Uma igreja que manifesta o poder de Deus. É uma igreja que ensina com autoridade. Uma igreja que manifesta o poder de Deus. É uma igreja que desmascara as obras das trevas. Uma igreja que manifesta o poder de Deus. É uma igreja que ora. Então, se formos uma igreja que queremos manifestar o poder de Deus, nós vimos nesse texto 3 aspectos. E existem muitos mais.
que faz com que eu e você sejamos uma igreja que manifeste o poder de Deus. Então eu concluo, uma igreja que ensina com autoridade, uma igreja que tem discernimento a respeito das obras das trevas, uma igreja que ora. E aí o texto no versículo 28 diz que os discípulos foram procurar. E ele falou, vamos embora, vamos para as aldeias, porque para isso é que eu fui o quê? É uma igreja que sempre vai cumprir a sua autoridade. É a igreja que ela sabe que a única coisa que ela tem a fazer é pregar o poder de Deus para que homens, para que mulheres, para aqueles que estão à margem não de uma só sociedade, mas à margem da misericórdia divina, possam ser o quê? Alcançados. Quantos estão dispostos a ser uma igreja do poder de Deus de Amém? Quantos estão dispostos a ter uma vida de oração, entendendo que somos chamados para manifestarmos o poder de Deus, para que o mundo veja que Deus mandou um filho, chamado Jesus de Nazaré, nascido de uma mulher, para que fosse aquele que vai perdoar o pecado da humanidade. A igreja que manifesta o poder de Deus, Atos dos Apóstolos diz que ela vive em comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma existe singeleza de coração. E a consequência disso, da manifestação do poder de Deus, alguém lembra que o texto diz? E o Senhor vai o quê? Dia após dia, que você ama. Vocês sabem o que é imã? O ímã tem dois íons, um positivo e um negativo. Se você botar os dois íons positivos, eles não conseguem o quê? Se juntar. Mas se você inverter eles, o quê? A igreja tem que ser um ímã. Tem que ser um ímã. Atraindo pessoas, para que essas pessoas entreguem a sua vida ao Senhor Jesus. Para que naquele dia, aquelas pessoas, e nós também possamos ouvir, vinde bendito do meu Pai, uma terra que está preparada desde a fundação. Vamos colocar em pé? Você precisa adorar ao Senhor, eu quero convidar você. Existe paz em tua presença.
nós possamos escancarar o nosso coração. Que a palavra deste culto traga ânimo aos nossos corações. Porque Tu é Deus que se manifesta, Tu é poderoso. Anelamos, Eterno, pela Tua visitação. E nós dizemos, seja bem-vindo. Age, opera, manifesta segundo a Tua vontade e o Teu querer. Simplesmente para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado. Obrigado por esse culto, pelas pessoas que acompanharam essa live, que elas possam procurar uma igreja e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Pai amado, toma, Senhor, cada pessoa aqui nessa noite, aqueles que nos visitam, abençoe no nome de Jesus, Pai. Dá-nos uma semana próspera, abençoada. De tudo aquilo que é desígnio estabelecido, como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, colocamos diante do Senhor pedindo que o Senhor nos ajude. Isso nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão da consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um de nós, do teu Israel espalhado por essa terra, sobre a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, desde agora e para todo sempre, a Igreja Unida diz: Amém. Pode se aceitar o nome silencioso, silenciosamente. Estamos encerrando o seu nome cura. Declare isso. Meu nome é